E aí, pessoal, timeline tricolor desta sexta-feira com muitas informações. A volta de um jogador importante. Vamos falar das escalações, vamos falar de uma entrevista com o Antônio Brum, que abriu o jogo sobre situações que estavam sendo especuladas. Enfim, tem muito assunto aqui na timeline tricolor desta sexta-feira. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora chegou a hora do Viva Mais Vida e o seu New Sport, o tênis que tem performance, o tênis que tem muito preço, custo-benefício é com ele mesmo e também tem conforto. Conheça toda a linha do Viva Mais Vida para você ter aqui do canal também um desconto muito especial que você encontra através do link na descrição. Seja Viva Mais Vida, eu sou, você vai entender e nunca mais vai deixar de ser. Gente, timeline tricolor é o que a gente tem para o momento, com muitas informações que começam por um meia que, pela entrevista, parece arrependido de ter saído do Grêmio. Eu estou falando do Vina. Ele conversou com a Rádio Imortal e disse, certamente hoje, com tudo que eu vivi, óbvio que agradeço a Deus pela oportunidade de ter ido ao mundo árabe, ter vivenciado aquilo. Mas tem um pouquinho de arrependimento de ter saído de um clube onde tem torcida, estrutura. Por que é importante a gente falar aqui? Por que chama a atenção o arrependimento dele? Porque o Grêmio procura um meia reserva. Não é o Vina o meia reserva? Acho que não. Mas o Grêmio procura um meia reserva para o Cristaldo. E o Vina e o Cristaldo, em determinado momento, jogaram juntos. Eu não acho que o Vina seja esse jogador, tá? Ele não era esse jogador aqui. O melhor momento do Vina era um pouquinho mais avançado, né? Jogando quase como um segundo atacante. Mas uma informação aqui, a gente aí dá moral pro pessoal da Rádio Mortal que conseguiu uma entrevista exclusiva com ele. Dentro dessa linha de meias, surgiu através de uma notícia no Uruguai um interesse do Grêmio sobre o Léo Fernandes. E aqui eu já entro na entrevista do vice-presidente de futebol do Grêmio, Antônio Brum, que concedeu uma entrevista coletiva nesta sexta-feira, no início da tarde. E ele diz o seguinte, abre aspas para Antônio Brum, sobre o Léo Fernandes, confesso que não sei de onde veio essa especulação, até porque é um jogador que não passou pela nossa análise de dados, não confere essa informação, negando veementemente a possibilidade do Grêmio estar com o Léo Fernandes no seu radar. Especulação que ganhou corpo em todos os aspectos e de todos os aspectos, né? E o Brum, então, tratou de resolver, de terminar com esse tipo de situação. Aqui também é importante a gente referir que o Brum, ele nega o nome do Léo Fernandes, mas ele não nega as contratações. Ele diz o seguinte, mais uma vez abre aspas para ele, a gente quer reforçar mais o time na janela de transferências, com pelo menos mais 2 jogadores. E aí a gente lembra do reserva do Diego Costa e do reserva do Cristaldo. Se houver a possibilidade de trazer mais jogadores, o Grêmio assim fará. Tem monitoramento de todas as posições, mas a definição referente aos investimentos acontece mais próximo da abertura da janela. E aqui me parece um ponto interessante. O Grêmio vai fazer investimento, mas tudo vai se movimentar mais próximo. O que é mais próximo? 10 de julho. O ideal é que eles cheguem no início da janela para tu ganhar tempo. Esse é o ideal. Mas, não tendo isso, também não tem muito o que fazer, né? Não tem muito o que fazer, é o que tem, né? Essa é uma realidade. Na entrevista do Brum também, ele falou do Grenal. E ele disse que o Grenal será no Sul, perto da torcida do Grêmio. Ou seja, aquela discussão sobre a logística não se confirma. O Grêmio confirma que trará o Grenal pro Sul, lembrando, uma força-tarefa na arena para que o Grêmio jogue o quanto antes no seu estádio. O quanto antes, aquela história de que o Grêmio não jogaria no seu estádio esse ano, não vai se confirmar. O Grêmio trabalha com tudo para jogar. Mas, enquanto não joga, o Couto Pereira é o estádio que o Grêmio escolheu. No jogo contra o Estudiantes, nós estamos falando
de 35, 34 mil torcedores. 34, 35 mil torcedores. Essa é a expectativa de público para Grêmio Estudiantes, ou seja, o Couto Pereira é o estádio do Grêmio nesse momento, e o torcedor do Grêmio, junto com o torcedor do Curitiba, entenderam e estão trabalhando muito junto nisso. O que é importante a gente referir aqui, e eu acho que esse é um dos pontos que merece muito a nossa consideração. O dirigente do Grêmio entendeu que o torcedor é que tem que decidir. E ele decidiu. Então, é perto do torcedor do Grêmio. O que, convenhamos, é muito bonito e a gente valoriza e aplaude muito a ação da diretoria do Grêmio. Sobre o jogo, os times estão praticamente confirmados, o Grêmio praticamente confirmado, com Pavon, que é uma novidade. Né? Que é uma novidade. O Eduardo Gabardo, em GZH, disse que Pavon deve ser o titular contra o Estudiantes no lugar do Galdino. O objetivo é recuperar o ritmo de jogo do atacante, que está voltando de lesão, como a gente sabe. Se imaginou que ele pudesse estar no jogo do Chile, ele não estava, então está de volta o Pavon. Importantíssimo. Crescimento ali por aquele lado. Então o Grêmio teria o Marquezinho, João Pedro, Rodrigo Eli, Kahneman e Reinaldo. Reinaldo para mim é dúvida. Dodi, PP, Cristaldo para mim é dúvida. Pavon, Diego Costa e Soteldo, pelo menos essa é a escalação que todos estão dando. O Grêmio não vai diminuir o jogo, o Grêmio não vai tirar os jogadores, o Grêmio não vai fazer um time misto, porque toda a comunidade gremista está se dedicando muito ao jogo, está saindo daqui, está indo para o estádio. Então essa é a situação. Lembrando que o jogo do Grêmio começa às 19 horas e a ESPN vai, como tem feito nos jogos do Grêmio, transmitir a partida, o que também permite ao torcedor, e nós em GZH vamos começar a jornada às 15 horas. 4 horas antes do jogo a gente começa a jornada, e depois do jogo, como tem jogo do Inter, a gente vai direto para uma live no YouTube em GZH para contar toda a repercussão de uma grande vitória do Grêmio, tenho certeza disso. Uma grande vitória do Grêmio. E aí depois do jogo, depois da live, a gente ainda vai fazer live aqui no canal, porque amanhã não tem dia para terminar, a gente tem que curtir, viver o momento do nosso tricolor, que se despede da primeira fase da Libertadores e esperamos que se despeça na primeira colocação com mais uma grande vitória. Quem não faz parte ainda, não sabe, por favor, conheça e faça parte da rifa solidária que estamos fazendo no canal Terra de Gremistas e também aqui no canal do CCD, a camisa do Denner, que o Célio Lúcio e o Adilson nos doaram, e a camisa assinada pelo Renato, para a gente levantar donativos. Enfim, a gente está fazendo todo tipo de doação, já fizemos doação de travesseiro, já fizemos doação de um lava-jato para lavar as roupas, já fizemos doação de panela elétrica, já fizemos doação de micro-ondas para que a comunidade se sinta mais acolhida. E uma contribuição pequena, quem quiser participar vai estar ajudando, é R$5, ou seja, é acessível para todos. Quem quiser comprar mais números pode comprar para tentar ganhar essas camisas que eu considero históricas. Então, participem, se engajem nessa luta. O link está na descrição do vídeo e você pode participar também contribuindo com os moradores ali do Maitá, que estão buscando essa reconstrução. A gente está conectado com as líderes comunitárias ali, que são umas pessoas muito, mas muito lutadoras, muito brigadoras, e a gente fica muito feliz de, mesmo que de forma muito singela, muito pequena, a gente contribui. Eu fico muito feliz por ter essa comunidade toda contribuindo com a gente, tá bom? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.